Na Band FM, quem ama não esquece. Sabe aquela sensação de ser surpreendida pelo destino? Em que a gente fica se questionando quais motivos te levaram para aquele lugar, aquele momento ou para aquela situação? É nessa hora que as coisas passam a acontecer do jeitinho que tudo precisava ser. A minha história começa lá em 2006. Era um dia comum como qualquer outro e eu fui fazer compras no shopping com uma amiga. E foi lá, de uma forma inesperada, que eu conheci o Danúbio. Eu consigo me lembrar dos detalhes como se fosse hoje, sabe? Ele estava numa outra mesa na praça de alimentação, do meu lado, e assim como eu, ele também estava acompanhado por um amigo. O Danúbio não conseguia disfarçar e dava para perceber que não tirava os olhos de mim. Eu confesso que era inevitável não reparar nele, porque ele me chamou muita atenção. Chega a ser engraçado. Eu costumo dizer que aquele dia ele agiu bem na cara de pau mesmo. Do nada, ele levantou e foi até a nossa mesa. Se apresentou o amigo e o jeitinho que ele chegou para conversar comigo foi todo tranquilo, todo mansinho. E isso me cativou. Olha, eu preciso confessar que eu não consigo parar de olhar pra cá. E essas coisas só podem ser destino, viu? Porque não é todo dia que eu vou a um shopping e encontro uma mulher como você. Oh, prazer, eu me chamo Danúbio. Você é? Eu sou a Viviane. Viviane. Bom, destino eu não sei, mas pode ser coincidência, sim. Uma bela coincidência. Se vocês não se importarem, ou se não for te atrapalhar, eu e meu amigo, a gente pode sentar aqui com vocês, sei lá, pra gente conversar mais, porque o papo tá tão bom, né? Eu dei risada e fiquei sem graça de falar não pra ele. Até porque ele tinha razão, né? A nossa conversa tava ficando muito boa. Minha amiga já tinha notado que eu tava afim do Danúbio e concordou em deixar os dois se sentarem. Papo vai, papo vem. Já dava para perceber que ele era um cara divertido, atencioso, bem educado. Quando a gente foi se despedir, ele pediu meu telefone e eu passei. Passei e fiquei assim, sabe, toda esperançosa que ele fosse me procurar. E ele me procurou, sim. Não se passaram muitos dias e ele apareceu. Ai, foi tão bom continuar com aquela conversa. A gente se conhecendo melhor, trocando ideias. Ele tinha uma rotina bem corrida, que nem a minha. Era o último ano da faculdade, nossos empregos exigiam muito de nós e por aí vai. Depois de muito conversar, decidimos sair para jantar e logo no nosso primeiro encontro, o Danúbio resolveu dar um passo a mais. E aí ele me pediu em namoro. Dá para acreditar? Eu na hora fiquei paralisada, sabe? Nunca eu esperava um pedido desses. Imagina, assim de cara. Mas meu coração falou mais alto e eu aceitei embarcar nessa loucura com ele. No começo eram tudo mil maravilhas, né? Eu conheci a família dele, ele conheceu a minha. A gente tinha muita coisa em comum. Nossa relação, sabe, era leve. Ai, eu não tinha um ar para reclamar do Danúbio. Só que aí a rotina pesava cada vez mais. E eu sentia que não dava para ficar me dedicando 100% a nós. Além disso, eu confesso que me batia um medinho por ser nova demais e estar num compromisso assim tão sério com ele. Eu queria, sim, casar, ter filhos, formar uma família com ele. Mas tinha muita coisa para viver ainda. E depois de meses, eu decidi terminar a nossa relação. Ele não entendeu bem os meus motivos, mas acabou me respeitando e seguiu a vida dele. Se eu senti falta dele, nossa, eu senti muita. Mas eu preferi seguir em frente também. Acabei perdendo totalmente o contato, não sabia mais nada da vida dele e até onde eu saiba, ele também não sabia absolutamente mais nada de mim. Os anos se passaram, eu conheci uma outra pessoa, mas não acabou dando muito certo, não. Eu já estava formada, trabalhando na minha área, amava sair, viajar, aproveitar minha vida.
e a minha própria companhia também. Até que um dia eu recebi uma ligação de uma amiga e ela estava toda nervosa, querendo me contar que uma pessoa do passado estava me procurando. Eu, sem entender absolutamente nada do que ela estava falando, fiquei imaginando quem que poderia ser e qual o motivo para estarem atrás de mim. Aí ela me disse que era um rapaz da época da faculdade, um namorado passageiro que eu tive. Só poderia ser uma pessoa: o Danúbio. Eu fiquei meio em choque, sabe, quando eu pensei nisso. Imagina, depois de 7 anos, ele ainda lembrava de mim, será? Será que ainda alimentava algum sentimento? E aí eu fiquei curiosa, muito curiosa. Como será que ele era? Será que tinha uma família agora? Será que tinha se formado na faculdade também? Eu queria saber. Eu queria saber por onde ele tinha andado esses anos todos e deixei que essa amiga passasse o meu número para ele. Quando ele me ligou, me deu um frio na barriga. Nossa, só de escutar a voz dele, eu fiquei tremendo, sabe? A gente conversou por algumas horas e combinamos de nos encontrarmos. A gente falou que era um encontro pra gente se conhecer de novo, porque eu já não era mais a mesma Viviane. E com certeza ele também já não era mais o mesmo Danúbio. Chegou o dia. E quando eu dei de cara com ele, meu coração só faltou sair pela boca. Nossa, o seu abraço continua o mesmo de sempre. Quanto tempo, Vi? Olha aqui pra mim. Deixa eu ver, meu Deus do céu, você não mudou nada, nadinha. Eu não esperava, Danúbio, eu não esperava mesmo. Você me procurou do nada, eu nem lembrava mais como você era, nossa. Nosso namoro foi tão rápido, né? A gente era tão jovem. De lá pra cá muita coisa aconteceu e eu nem imaginava te reencontrar. Eu concordo. Muita coisa mudou, sim. É. Mas nesses anos longe de você, eu nunca te esqueci, Viviane. Sério? Eu tive um relacionamento de 6 anos que acabou não dando certo. E quando acabou, eu senti que eu precisava te procurar. Te procurar pra dizer que eu nunca deixei pra lá a nossa história. Eu nunca deixei de lado. A nossa história que, apesar de rápida, me marcou muito. Me marcou como nenhuma outra. Eu nunca te esqueci. Nunca. Será possível? Depois de tantos anos, ele ali, na minha frente, dizendo que nunca tinha me esquecido. Eu fiquei sem saber o que falar pra ele. Mas aí, aos poucos, eu fui caindo na real que talvez ele fosse o homem que eu vinha procurando todo esse tempo. Talvez aquele primeiro dia no shopping tenha sido mesmo destino e não um simples acaso. A gente foi se reconhecendo. Danúbio tinha se formado também, tinha o grande sonho de construir uma família. A gente já não era aquele casal jovem, dessa vez não. Nós tínhamos uma vida estabilizada. Então a gente passou a se encontrar quase todos os dias. E ele não tinha perdido aquele jeito doce que me encantava. Mas eu queria tudo muito claro. E falei que se ele queria ficar comigo, tinha que ser pra valer. Nada de enrolação. E assim a gente começou a namorar sério mais uma vez. E continuamos daquele ponto que a gente tinha parado. As coisas foram acontecendo muito naturalmente. Depois de um tempo, nós noivamos e começamos até a planejar o grande dia com muito carinho. Não foi, assim, uma cerimônia enorme, mas tinha tudo o que a gente precisava. Nossa família que sempre apoiou, os nossos amigos queridos e o mais importante, o nosso amor. Além de realizar esse desejo de casar, a gente tinha um outro desejo também já em vista. A gente queria um filho. Às vezes, eu olhava para o meu marido e nem conseguia acreditar, sabe, na nossa história. Ele era tudo o que eu precisava para ficar completa de verdade. Bom, então depois de algum tempo, eu parei com o anticoncepcional e nós começamos com as tentativas. Ai, essa fase. Só quem passou por isso sabe, viu? Bate uma ansiedade danada. Todo mês eu ficava naquela expectativa, rezando para dar certo.
E aí chegou o final de ano, tava tudo corrido, então eu comecei a focar nas outras coisas, né? Mas foi na semana do Ano Novo que eu caí na real que a minha menstruação tinha atrasado. Eu fui correndo para a farmácia comprar um teste de gravidez. E nesse dia, eu tive a melhor notícia do mundo. Eu finalmente tinha engravidado do amor da minha vida. Finalmente eu e o Danúbio seríamos pais. Eu tinha um apoio incrível. Cada mês que passava era uma experiência nova, era uma alegria diferente. E eu já não via a hora de estar com o bebê assim, nos braços. Mas foi aí que, com 20 semanas de gestação, em um dos exames de rotina, que a médica me disse que ela falou que as coisas não iam bem. Eu tinha uma gravidez totalmente perigosa e o meu bebê tinha desenvolvido uma espécie de síndrome que era extremamente rara. Ela ainda falou que ele talvez nem nascesse. E se por acaso ele nascesse, seriam muitas complicações, até talvez uma deformação no corpinho dele. Meu Deus. Não dava para acreditar que isso estava realmente acontecendo com a gente, não dava. Depois de tanto rezar, de tanto orar pedindo para Deus me abençoar, a minha gestação estava correndo perigo. O meu filho estava correndo perigo. Eu saí daquele consultório, sabe, acabada, sem chão, e me perguntando o que eu tinha feito para causar tudo isso, para merecer tudo isso. E quando eu encontrei o Danúbio, não teve jeito, eu desabei. Calma, amor, calma. As coisas não são dessa forma. A gente não pode perder as esperanças. A gente tem que acreditar que tudo vai dar certo. A gente vai passar por cima disso, você vai ver. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que faz. Não sei não, Danúbio, não sei. A médica quase não me deu esperança nenhuma e eu tenho tanto medo de perder o bebê. Medo também de nunca mais conseguir engravidar. Você entende isso? Medo da gente não conseguir passar por cima de tudo isso. Vi, não fica com isso na cabeça. Eu nunca vou te deixar, nunca. Eu não vou soltar sua mão por nada, eu te garanto. A gente vai sim passar por cima disso. Agora, olha aqui, o que mais importa é você se cuidar e cuidar do nosso bebê que você está gerando. Olha, meu amor, tudo vai dar certo. Tudo vai acabar bem. O Danúbio enxugou as minhas lágrimas e colocou um pontinho de fé no meu coração. Ele me mostrou que nem tudo estava acabado e que eu poderia sim lutar para ter o nosso filho aqui do nosso lado. Só um plano importa em nossas vidas: o plano de Deus. Mas apesar da esperança, cada dia que passava, a dor e o medo só aumentavam, sabe? Até que não teve jeito. Eu tentei, eu orei, eu implorei para que Deus me desse uma chance. Mas Ele preferiu tirar de mim o meu anjinho. Eu estava em casa quando eu senti uma dor muito forte, mas era uma dor forte mesmo. E ali eu já sabia, né? Eu já sabia que era a hora de me despedir. Era a hora de dizer adeus. O Danúbio até me levou às pressas para o hospital. Ele ainda não tinha perdido as esperanças dele, imagina, mas eu estava completamente desesperada. Quando eu cheguei, tudo aconteceu muito rápido. Era exame para cá, exame para lá. E aí induziram o meu parto. Que coisa mais triste, meu Deus. Triste, doloroso. Depois de tanto esforço, o meu bebê nasceu.
Mas nasceu sem o coraçãozinho batendo. Na mesa de parto eu já caí no choro. Eu não queria acreditar. Ainda mais quando eu olhei o rostinho daquele anjinho e eu não ouvi o chorinho. E precisei dar tchau. É tão cruel. É tão cruel você pegar o seu filho no colo, sem vida, e saber que ele não vai para casa com você depois de tudo isso. Eu não ia ver o meu filho crescer, eu não ia ver o meu filho aprender a andar, eu não ia ver o meu filho aprender a falar, a brincar. É quase insuportável lembrar desse dia, sabe? Foi doloroso demais para mim. Eu tive que juntar forças para seguir em frente. Não tinha um dia que aquelas lembranças não me atormentassem. O Danúbio era diferente de mim. Ele guardou todo o sofrimento que estava sentindo para dentro dele e uniu mais forças para me apoiar nessa fase tão sombria que foi minha vida. Durante muito tempo eu fiquei tentando seguir a vida. Até tentei pensar numa outra gravidez, mas eu não superava aquele luto, não. O Danúbio foi essencial para eu não desistir de absolutamente tudo. Ele dava um passo de cada vez do meu lado, me respeitando a minha dor. Me lembro claramente de quantas vezes eu chorei, me perguntando se nunca ia ter a oportunidade de ser mãe, de dar um filho para o meu marido. E ele era paciente. Ele só me abraçava e me pedia muita fé, porque ele sabia que um dia chegaria a nossa vez. Esse ano que passou foi muito difícil para mim. Eu ainda estava enfrentando a minha dor e a minha perda. E para piorar veio essa pandemia toda. Não dava para sair, não dava para distrair, então todo dia era uma dificuldade enorme para mim. Mas eu sinto que Deus escutou as preces do Danúbio. Eu sinto que Deus sentiu as minhas lágrimas e resolveu me surpreender me dando mais uma chance de me tornar mamãe. Eu descobri uma luz na minha vida. Descobri que estava esperando a nossa pequena Elisa. Hoje, eu estou contando a minha história como uma forma de me abrir mesmo e compartilhar como é o luto de uma mãe de primeira viagem que, assim como eu, perdeu um filho antes mesmo de conhecê-lo. Eu sei que é muito difícil acreditar que toda essa dor um dia vai passar. Eu nem sei se é possível passar mesmo. Mas o que não podemos deixar de ter esperança, porque Deus sempre age na hora certa, sempre age. Ele nunca tira de nossas vidas sem retribuir algo em volta, não tem como. Eu quero dizer para o meu marido que eu sou grata, muito grata, por ele estar na minha vida. Ele é meu companheiro, ele é meu amigo, ele é meu confidente. Ele é o pai da nossa menininha. Elisa, meu amor. Eu, a mamãe e o papai estamos muito ansiosos para a sua chegada, minha filha. Eu sei que você sabe o quanto estamos aqui te esperando e que você vem para colorir os nossos dias depois de tanta batalha, depois de tanta dor, e para finalmente nos tornarmos completos, para nos tornarmos seus pais.